Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar-lhe São Tomás de Aquino. Passarei de modo breve pela sua biografia. Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roccasecca, em Aquino, no reino da Sicília, no sul da Itália, no ano de 1225. Sua família, de origem nobre, se destacou a serviço do imperador da Alemanha, Frederico II. Seus pais esperavam que o filho continuasse a tradição da família e se tornasse um valoroso chefe militar ou um hábil estadista, mas não foi. Entrou na Ordem dos Dominicanos e de 1248 a 1252 foi discípulo de Alberto Magno. Ao saber da decisão de Tomás de Aquino de entrar para a Ordem dos Dominicanos, seu pai mandou seus fiéis servidores trazê-lo de volta a Roccasecca. Sabendo do plano, o superior do convento enviou Tomás de Aquino para Paris, mas o jovem foi alcançado pelos emissários do pai, que o manteve prisioneiro na torre do castelo. No ano seguinte, Tomás de Aquino fugiu e voltou ao convento de Nápoles. Aos 17 anos, recebe os votos religiosos e se torna Frei Tomás. Ele escolheu a ordem dos dominicanos, pois não desejava ficar trancado em uma cela e afastar-se do mundo. Pelo contrário, ele pretendia difundir a fé cristã. Em 1245, resolveu ingressar na Universidade de Paris, um dos grandes centros de estudos teológicos da Idade Média. Depois de 4 anos, virou professor em Paris. Pronto, agora vamos à sua filosofia. Como prometido na primeira aula, eu vou tentar apresentar as chamadas 5 vias de São Tomás de Aquino, que não são nada mais, nada menos que 5 provas da existência de Deus. Vai ser um pouco difícil explicar e ainda mais difícil entender, mas vamos tentar, tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu vou te falar uma coisa. Na hierarquia de todos os seres, Deus é o fundamento de tudo que existe. Filosoficamente falando, pode-se dizer que Deus é o primeiro na ordem ontológica. No entanto, na ordem do conhecimento não é bem assim. Nós não podemos conhecer Deus diretamente, mas somente pelos seus efeitos no mundo, como se nós só pudéssemos alcançar o autor das coisas por meio das coisas e não por outro meio. Deste modo, vamos tentar chegar a Deus partindo de efeitos do mundo. A primeira prova de Deus é a do movimento, e é mais ou menos explicada assim. Por nossos sentidos, percebemos que a maioria das coisas tem movimento. As pessoas andam, os carros se movimentam, o seu cachorro pula e corre e o planeta se move. Partindo da premissa de que tudo que se move é movido por outro, podemos pensar o que move cada coisa. Nós nos movemos por conta dos nossos músculos. Os carros se movem por conta de um motor a combustão. Os planetas se movem por não haver nenhuma força contrária que os detenham de se mover. Daí que podemos fazer isso indefinidamente com todas as coisas. No entanto, precisamos chegar a um ponto final, isto é, temos que chegar a um ser que move todas as outras coisas sem ser movido por nenhum outro, visto que é pressuposto que tudo tenha um princípio movente. Com isso, chegamos à primeira via, a Deus, que é aquele que move todas as outras coisas sem ser movido por nenhuma outra. A segunda prova é a da causa. Percebemos no nosso dia a dia que tudo o que acontece tem uma causa. Se levarmos a comida à boca é por conta da nossa mão que traz a colher até ela. Se bebemos água é por conta dessa mesma mão que segura o copo e o traz para a sua boca. Se alguém te beliscar bem forte, sentiremos dor que é causada por alguém que te pressionou a pele. Se colocarmos vários dominós em vertical paralelamente uns aos outros, ao derrubar um, os outros também cairão, pois o primeiro foi causa para que todos caíssem. Pois bem, podemos fazer isso com todas as outras coisas, mas temos que chegar a um princípio, ou seja, tem de haver um ser que seja a causa de todas as outras coisas. Aí chegamos à causa primeira. Deus é a causa que não é causada por nenhuma outra, aquele que produz sem ser produzido. A terceira prova é a da contingência. Percebemos que todas as coisas do nosso dia a dia
poderia não existir e não causaria muita diferença na ordem das coisas. Se eu ou você não existíssemos, o mundo continuaria a ser o que é. Se esse celular que você ouve ou ler esse texto também não existisse, não mudaria nada na existência e ordem das outras coisas, visto que nós e as coisas viemos a ser um dia e voltaremos a não existir muito em breve. Portanto, somos contingentes. Isto é, nós podemos ou não ocorrer, somos incertos, não necessários à existência de outras coisas. Pensando assim, podemos chegar a dizer que em algum momento nada existia, mas isso não pode acontecer, dado que o que não existe não pode vir a existir a não ser por algo que já exista. Portanto, deve haver alguma coisa que seja necessária e anterior a todas as outras coisas que não são necessárias e que passam a existir depois dessa primeira coisa. Aí chegamos mais uma vez a Deus, aquele ser necessário anterior a todas as outras coisas que são contingentes. Complicou, hein? Já está acabando. A quarta prova é a do degrau de perfeição. Percebemos que algumas coisas têm esse grau de outras coisas. Como assim? Vou explicar. Uma panela cheia de água que colocamos no fogão para que a aqueça passa a ficar quente por conta do fogo que é, em máxima medida, quente. Quando colocamos o nosso refrigerante na geladeira, aquele comprado em temperatura ambiente no mercado, ele começa a resfriar recebendo a temperatura do gelo, que é frio em máxima medida. Como nós humanos também é assim. Percebemos que algumas pessoas são boas e outras más, algumas melhores, outras piores, e assim o é porque essas pessoas se aproximam ou se afastam do bem. Dessa forma, existe algo que é verdadeiro, nobre e bom em grau máximo. Ora, o que é máximo em cada gênero é a causa de todos os que pertencem àquele gênero. Como fogo é causa da água quente e como o gelo da geladeira é causa do seu refrigerante gelado. Por isso, deve haver algo que para todos os entes é a causa do seu ser, de sua bondade e de todas as outras perfeições. A isso chamamos Deus. Agora chegamos à última via. Já está cansado, né? É a última, eu prometo. Essa é a prova do finalismo. Nós percebemos que algumas coisas, aquelas que não possuem conhecimento, sempre agem em vista de um fim. As abelhas, por exemplo, fazem mel, as árvores dão frutos deliciosos, os rios se movimentam em direção ao mar, os girassóis abrem em direção ao sol, os planetas giram em torno do sol. Ora, tudo que não tem inteligência não tende ao fim, a menos que seja dirigido por algum ente dotado de conhecimento e inteligência, como a flecha lançada pelo arqueiro que não acerta o alvo por si mesma, e sim pela direção que o arqueiro lhe impõe. Por isso, deve existir algum ser inteligente que dirige todas as coisas naturais para seu fim. E é esse ser que nós chamamos de Deus. Ufa, chegamos ao fim. É isso aí. Agradeço a atenção de vocês e espero ter sido útil de algum modo. Até a próxima.